Um ex-seminarista denunciou o Frei Gilson ao Ministério Público por crime de homofobia, tá? Isso daqui levanta algumas questões bastante sérias aqui sobre a questão da liberdade religiosa, porque a verdade é que não só o cristianismo, né, como muitas religiões, os muçulmanos também e outras religiões também têm uma posição contrária, por exemplo, ao homossexualismo ou forçando o casamento entre homens e mulheres e coisa e tal. E aí cabe essa distinção, né? Até onde vai a liberdade religiosa e a liberdade de costumes, né? Eu entendo, né, que na Constituição atual nossa, pelo entendimento do STF também, e é o meu entendimento pessoal também, quem quiser casar, casa com quem quiser e não tem nada de errado, né? Eu também acho que não tem nada de errado com homossexuais e coisa e tal, não tenho nada contra isso. Mas eu entendo que também é importante a religião. A religião tem opiniões sobre isso e muita gente segue a religião e existem textos que indicam essas coisas como erradas, né? Como é que você concilia esse tipo de coisa? Vamos entender isso daqui, porque está acontecendo um movimento da esquerda muito forte para calar o Frei Gilson. A verdade é essa, tá? Ele já está associado a bolsonarismo e coisa e tal, a direita no Brasil, e isso daqui nada mais é que, mais uma vez, uma tentativa de calar o Frei Gilson no período eleitoral. A esquerda está morrendo de medo de perder essas eleições. Eu estou falando para vocês, a situação daqui até as eleições vai ficar cada dia mais complicado, tá? Então, esse ex-seminarista entrou com ação, assim, fez a notícia crime, né, para o Ministério Público, né, sobre a atuação do Frei Gilson. Vamos entender o que tem isso daqui e como é que isso seria resolvido à luz do libertarianismo, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Pepe Já Tirei a Vela, Peter no ZZ Top e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então aqui, o senhor Brendo Silva, que é um ex-seminarista, né? Seminarista, para quem não sabe, é quem estuda para ser padre, né? Eu imagino que ele desistiu em algum momento da vida religiosa, né? Autor do livro A Vida Secreta dos Padres Gays, protocolou uma denúncia no Ministério Público de São Paulo contra o Frei Gilson, né? O termo técnico não é denúncia, tá? É notícia crime, mas ok, ele fez ele comunicou o Ministério Público do problema, né? Na ação obtida pela coluna Gente da Veja, foi motivada por declarações públicas do religioso consideradas homofóbicas por Breno. Segundo o autor, o Frei tem difundido em homilias, entrevistas e redes sociais discursos que classificam a homossexualidade em termos considerados ultrapassados, como homossexualismo. Ué, não pode falar homossexualismo, eu não sabia dessa. Além de associá-la a ideias como desordem e contrariedade à lei natural e depravação grave. E mais uma vez, o grande ponto aqui que eu vejo nessa história é a distinção entre a liberdade religiosa, né, e a vida pública. Veja, o Frei Gilson, ele não tem nenhum poder de proibir alguém de ser homossexual ou fazer nenhuma ação contra, né? Ao contrário de países em que isso é até crime, né? Então, mas a religião tem mesmo uma pegada mais conservadora. Então, talvez isso esteja gerando esse impacto. E aí cabe essa pergunta: quem é que ganha nesse caso? Qual que é o princípio, a lógica que repercute nisso daí? A minha visão é que cada um tem direito à sua opinião. Enquanto fica na palavra, o Frei Gilson ser contra homossexuais, ou dizer que não pode, que não é natural e não sei o que lá, é direito dele, é a convicção religiosa dele, como é a convicção de qualquer pessoa. A coisa muda, e isso é a distinção que o libertarianismo traz muito claramente, a coisa muda quando sai da palavra para a agressão. Se você impede alguém de fazer alguma coisa porque ele é homossexual, ou se você bate em alguém porque a pessoa é gay, coisa e tal, isso é um absurdo, isso não cabe de maneira alguma. Agora, você dizer que não gosta, você dizer que é contra e coisa e tal, em princípio é uma ideia meio idiota, mas é uma ideia, tá? É uma opinião que você tem. Entre os exemplos citados, há um vídeo em que Gilson afirma: se tua igreja está falando que não pode homem com homem, não pode e acabou. É a Bíblia, né? Então, de novo, é a liberdade religiosa dele, a liberdade de opinião dele nessa história. Mais uma vez, ele está pedindo para você bater nas pessoas? Não, ele está pedindo que você tenha isso em mente, que isso é o que se espera na Bíblia e coisa e tal, né, na religião dele, né? Para o ex-noviço, esse tipo de falha contribui para a estigmatização da população LGBTQIA+,
e discursos de inferiorização, as homilias e entrevistas que trata gays como doentes e associa homossexualidade a desvio, além de reforçar visões que colocam a mulher em posição secundária, não podem ser naturalizadas e não sei o que lá. E daí, agora, o caso aguarda análise do Ministério Público, o Ministério Público em si que pode eventualmente fazer a denúncia nesse caso, né? Se vai abrir essa investigação contra o religioso. No caso, não tem muito o que investigar, porque a fala é pública. A questão toda aqui é a questão do direito, né? A lei do racismo, né, que foi alterada recentemente, o STF reconheceu, né, equiparou a homofobia ao racismo, é uma lei que está valendo, né? Mas, de novo, isso aí, até porque não tem religião que trata pessoas de raças diferentes como alguma coisa, mas, de fato, no caso do homossexualismo, há questões religiosas envolvidas, não só na igreja cristã, mas também em outras igrejas, né? E como é que fica isso, né? Liberdade religiosa da pessoa, coisa e tal. De novo, o libertarianismo trata isso muito simplesmente separando opinião de ação. Então você dizer que, por exemplo, vamos supor, por hipótese, que houvesse uma religião asteca ainda existente hoje, que de tempos em tempos você tem que arrancar o coração de alguém para oferecer ao Deus Sol. Isso é liberdade religiosa? Não, porque tem agressão, a pessoa está morrendo ali, está arrancando o coração dela, não pode, né? Agora, se é uma questão de opinião, de dizer que está errado A ou B, isso daí, meu amigo, faz parte da convivência humana. Eu sempre deixo claro aqui, eu não sou conservador, eu sou libertário, é muito diferente, né? E nesse ponto, eu acho que, poxa, o homossexualismo é natural, existe desde que o mundo é mundo e não tem nada de errado com isso, e cada um. É difícil buscar felicidade na vida, meu amigo. A maneira como você acha aí que você se sente feliz, pô, vai fundo, é isso aí mesmo que é a sua felicidade. Ninguém tem resposta para isso, né? Agora, por outro lado, a religião tem a posição deles também. E tem gente que gosta da religião, né? Tem pessoas que preferem viver num mundo com mais estrutura moral definida e coisa e tal. E não tem nada de errado com isso, também é uma posição válida, né? Então, eu acho um absurdo isso daqui, principalmente porque me cheira a ataque da esquerda. Por que eu digo isso? Se a gente voltar alguns meses atrás, aqui, ó, ataque da esquerda, live de Frei Gil, apesar do ataque da esquerda, a live de Frei Gil alcançou 1,3 milhão de pessoas, né? O Frei Gil, ele tem alcançado uma audiência muito grande no YouTube, ele faz lives com orações e coisa e tal durante a madrugada e tem alcançado um número muito grande de pessoas nesse período. E ele tem sido criticado pela esquerda, que tem um monte de mensagens aqui, ó. Mais um lobo oportunista, criador de gado ovino e bovino nos currais conhecidos como igrejas. Se a pessoa não é religiosa, por que está assistindo a live do Frei Gil? Não assiste, né? Um padreco facho extremista, já está pedindo anistia para o milico golpista, ou seja, ligando o cara ao Bolsonaro, né? Um frei fascista, empregado da Brasil Paralelo, bolsonarista, negacionista, oportunista, vagabundo da pior espécie, que usa a religião em vão. Ou seja, fizeram vários, eu não vou ler todos aqui, mas tem um monte de críticas aqui ao Frei Gilson do pessoal da esquerda. E qual que é a origem dessas críticas todas? É o fato de que o Frei Gilson tem uma audiência enorme, um monte de gente gosta de assistir o Frei Gilson, e a esquerda se sente incomodada com isso. Lembra, a esquerda sempre nadou no fato de que os brasileiros tinham a informação apenas através de jornais e revistas da mídia principal, né? Ali a esquerda podia mentir à vontade, que ninguém contestava, ninguém tinha uma opinião diferente. O que machuca a esquerda é justamente, a esquerda não gosta das redes sociais exatamente porque permite outros pontos de vista, outras opiniões, outros argumentos. Isso mata a lavagem cerebral que a esquerda fazia na sociedade para ir em direção ao extremismo, né? Em direção à esquerda, né? Esse tipo de coisa aqui isso ilustra muito bem. A esquerda está incomodada com o Frei Gilson e com várias outras pessoas que conseguem alcançar uma grande parte da população exatamente porque eles perderam esse monopólio que tinham de convencimento, né? A esquerda fica reclamando que as redes sociais atrapalham a esquerda. Atrapalham a esquerda mesmo, por quê? Porque tiraram essa vantagem que a esquerda tinha antes do esquema granciniano, né? Aqui, ó, vem a revista Fórum dizer aqui, ó, o problema não é o Frei Gilson, é misturar política com religião. Olha só, e existe uma parte de interseção entre política e religião, sempre teve, tá? É inegável que política e religião sempre teve alguma combinação. É lógico, eu concordo, o Estado deve ser laico, não pode haver lei, não pode haver discriminação por religião, não pode haver imposição de uma religião acima das demais.
Mas, da mesma forma, a solução libertária é muito simples. Você pode ter a religião que você quiser, desde que você não imponha ela a outras pessoas. Essa é a solução, resolve-se o problema. Você quer ser muçulmano, judeu, católico, budista, asteca, desde que você não obrigue outras pessoas a participar da sua religião, não tem problema nenhum, né? Você pode ter a convicção que você quiser. A liberdade religiosa é muito importante também, é parte cultural, é parte do que faz o Brasil, do que faz o brasileiro, né? Como eu falo para vocês, por que a direita, o conservadorismo está crescendo? Porque essencialmente o brasileiro é muito conservador, é muito religioso, gosta muito de religião. Então tá aqui a Fórum reclamando que o problema é que o Frei Gilson mistura religião com política. É muito curioso a esquerda falar isso, porque você sabe que a teologia da libertação surgiu na esquerda, né? A esquerda adorava usar religião para difundir esse tipo de coisa, para difundir o esquerdismo, né? E o que está acontecendo agora é justamente que eles perderam essa capacidade. Faz muito mais sucesso o Frei Gilson aqui. Então, aqui, ó, Frei Gilson é criticado por live, recebe apoio de políticos e religiosos. Então, isso tudo aqui foi justamente nesse período da esquerda criticando o Frei Gilson. Aí passou. Aí agora vem o pessoal aqui denunciar o Frei Gilson ao Ministério Público. Ah, criticar não resolveu, porque lógico que não vai resolver, né? Veja, eu entendo, tá? Deixa eu falar um negócio pra vocês também. Eu acho que é direito das pessoas criticarem, tá? Da mesma forma que é direito do Frei Gilson ter a opinião dele sobre qualquer assunto que seja, as pessoas têm o direito de criticar também o Frei Gilson, não tem essa não. Desde que seja palavra, né, desde que seja conversa. O problema ocorre exatamente quando o pessoal começa a usar a violência estatal, né? Começa a usar a justiça para fazer política, para calar o Frei Gilson, para tentar tirar ele, proibir ele de falar os assuntos que ele quiser falar na live dele lá, na reza dele, na homilia que chama, né? A homilia dele lá, né? Aqui, até o PCO também colocou aqui, ó, que o Frei Gilson tem o direito de expressar suas opiniões, sejam quais forem, né? O religioso é mais um alvo de denúncia ao Ministério Público simplesmente por falar. Foi acusado de fazer declarações misóginas e homofóbicas, e, enfim, e aquele negócio, ele tem o direito de ter as opiniões dele. Esse caminho de você proibir opinião, eu acho muito sério isso. Eu sou contrário a esse tipo de coisa. É lógico, se a pessoa pratica ativamente homofobia, se ela usa violência contra pessoas, se ela discrimina diretamente as pessoas, é outra história. Mas se ela tem uma opinião e não gosta, e fala que não gosta, e seja qual for o motivo, a Bíblia ou qualquer outro motivo que seja, é direito dela falar isso. Pode ser uma idiotice, mas é direito dela falar isso, né? E o Frei Gilson, sem dúvida alguma, encontra muito eco com a população brasileira. Basta ver a audiência enorme que ele tem no YouTube. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.